Um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou aqui com vocês para conversar sobre saúde. A gente está tendo várias lives sobre saúde, especialmente as segundas, quartas e sextas. E hoje nós temos mais uma live sobre saúde, em que a gente vai tratar de um tema importante também, muitíssimo importante, que não pode ficar invisível no contexto social, que é o impacto da pandemia nas vidas negras e periféricas. A gente vai conversar hoje com o Júlio César Sanches, que vai entrar aqui já já. O Júlio acabou de entrar. Enquanto isso, enquanto vocês estão chegando e todo mundo está chegando, eu vou apresentar o Júlio. Júlio que é doutorando atualmente em comunicação e cultura pela Escola de Comunicação da UFRJ. Ele é mestre em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense e graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ele vem trabalhando, autor do livro Genealogia do Grotesco, a Modernidade como Fábrica de Corpos Monstruosos. Ele atua como editor assistente da revista Recis, na Fiocruz. Integra o Núcleo de Estudos em Comunicação, História e Saúde, também da Fiocruz, numa parceria com a FRJ. E coordena a linha de pesquisa de processos de subjetivação, raça, gênero e sexualidade do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas Políticas do Gênero, do Corpo e Gêneros. O Júlio trabalha com diversos temas, como corpo, saúde, poder, representações midiáticas, biopolítica, governamentalidade, raça, gênero e sexualidade. Hoje nós vamos tratar especificamente da questão da raça e particularmente da questão das vidas negras e o impacto da pandemia numa maior vulnerabilização das vidas negras, especialmente as vidas negras periféricas, no contexto desta pandemia, que no Brasil já estamos passando de 5 meses, né, dessa pandemia. Vou, vou convidar o Júlio aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Oi, Júlio, tudo bem? Olá, Igor, bom dia, como Bom vai? dia. Eu não sei se você viu, mas eu apresentei você muito sucintamente. Sim, acabei de ver. É, então, mas queria que você falasse um pouquinho mais da sua trajetória de pesquisa, seus interesses acadêmicos, como é que se dão essa sua trajetória, esse seu percurso. Bem, Igor, no momento eu estou fazendo meu doutorado, né, em Comunicação e Cultura na UFRJ. Eu já sou mestre em Comunicação pela UF e graduei em Jornalismo na UFRB, na Federal do Recôncavo da Bahia. Eu tenho um leque, né, de temas em que termino me interessando, com temas de pesquisa. No momento eu termino pesquisando muito mais a dimensão, né, de uma promoção da saúde, de culto ao corpo na sociedade contemporânea brasileira, mas em algumas circunstâncias também consigo e pesquiso, eu falo sobre raça, sobre representações midiáticas, sobre o grotesco, que foi o meu tema do mestrado, sobre biopolíticas, que eu também tenho um interesse muito grande, e que em alguma medida também termina caindo no debate também sobre as necropolíticas, que é algo que termina envolvendo um pouco do que a gente vai falar hoje. Então eu tenho esse leque de temas e temáticas que envolvem as minhas pesquisas e os meus textos. Muito bom. A gente está vivendo um contexto, né, com a pandemia, que muitos analistas têm dito que ela iluminou, de certa maneira, um conjunto, ou trouxe mais à luz ainda um conjunto de desigualdades sociais estruturais vivenciadas por diversas populações no Brasil e no mundo.
E talvez uma das mais perversas semelhanças entre o Brasil e os Estados Unidos, os dois países que mais estão sofrendo com o número de mortes de Covid-19, para além de questões no gerenciamento da pandemia, né, na gestão dessa crise, há uma outra questão que é, que é uma certa uma permanência nos dois casos do maior número de mortes ser da população negra. É, queria que a gente pudesse já iniciando refletindo sobre isso e qual que é o lugar, né, algo tão falado, né, atualmente, o racismo estrutural. Qual que é o Sim. lugar do racismo estrutural também na construção desse dado tão alarmante, né? Então, Igor, acho interessante você acionar a dimensão do racismo estrutural, porque ele consegue necessariamente dar conta da dimensão que o racismo possui, principalmente quando ele é capitaneado pelo Estado. Se pensarmos que, tanto na história do Brasil, como também na história dos Estados Unidos, a formação cultural dessas duas nações, em alguma medida, parte de um conjunto de políticas racistas. Uhum, Políticas essas que embasaram processos de segregação racial nos Estados Unidos. O Jim Crow talvez seja realmente a expressão maior de se pensar, né, a segregação racial, que separa as pessoas de cor, né, como eles chamam, os negros, os afro-americanos, também muitas vezes os indígenas, os nativos e os latinos e com a população branca. Então, esse tipo de separação, em alguma medida, que é capitaneado pelo Estado, faz com que exista também um processo de assimetria em acessos às políticas públicas, acessos aos direitos, aos reconhecimentos de direito. E, ao mesmo tempo, no caso dos Estados Unidos, houve uma política de morte muito grande, uma política dada pelo linchamento, pelas turbas públicas, né? Então, sim, pelos estupros corretivos e tudo mais. Então, se formos pensar que nos Estados Unidos existe uma cultura de comunidades da diferença, que é uma ideia que uhum, o Achille Mbembe traz de uma forma fantástica, o racismo ele se estruturou exatamente numa separação de corpos e de corpos que eram dados praticamente ou colocados e expostos para a morte. Então a gente precisaria pensar exatamente que na própria formação cultural dos Estados Unidos, a morte das vidas negras, e que agora se vem com um movimento antirracista, né, que vidas negras importam, terminam demonstrando que a própria cultura daquele país ela é marcada pelo racismo. Ela se estrutura e se arvora numa lógica racista. E isso não é diferente no Brasil. uhum. Se formos pensar que no Brasil, desde a abolição da escravatura, no final do século XIX, desde então, o próprio Estado brasileiro ele vem negligenciando a população negra. Então ele vem colocando um conjunto de medidas que são medidas racistas, diga-se de passagem, que vão desprivilegiando a população negra, vão colocando alguns entraves ou barreiras para acessos de bens públicos, como educação, como saúde, transporte, moradia e por aí vai. Então, necessariamente, a gente precisa pensar que a cultura desses dois países, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, ela se ancora, ela se arvora nessa dimensão que ela é racista, ela é racial. É como se o dado de raça, né, a dimensão racial, ela não pudesse ser esquecida. E aí eu acho que realmente a gente precisa pensar que o dado da identidade racial, os debates sobre racismo, eles são extremamente importantes porque eles explicam a dimensão cultural da diferença, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Então, isso para mim eu seria praticamente dizer que seria o básico para que a gente pudesse pensar as duas nações. Uhum. Pensar um projeto de nação brasileira, por exemplo, o Renato X vai pensar isso, né, lá no Cultura Brasileira e Identidade, é pensar necessariamente, né, que a cultura nacional, em alguma medida brasileira, ela precisou modificar códigos culturais das identidades negras para serem assimiladas e se criar uma identidade brasileira dita democrática. E aí Uhum. surge, então, essa ideia de democracia racial, que nada mais é do que um pacto da sociedade civil para dizer que não existe uma diferença racial e que termina, em alguma medida, embaçando todo esse processo histórico, que é um processo de discriminação e desigualdade.
pensando justamente nessa ideia de pacto, em alguns momentos isso se dá como um pacto do silêncio ou um pacto pelo apagamento, né? sim, E eu vou dar um exemplo aqui que a gente viveu no Brasil, para além da pandemia, né, e de todas as implicações que isso tem do ponto de vista da informação em saúde, vivemos um apagão em alguns momentos, né, sem a segurança com as informações, com os dados, etc. E particularmente em relação ao marcador racial, isso só se deu a partir de abril, quando se sim. tinha, né, começou a se ter toda uma movimentação na sociedade, especialmente nos movimentos negros, em relação a esse apagão racial, esse apagamento, digamos assim, do indicador de cor, raça, nas pesquisas, também não só nas pesquisas, mas nos dados sobre as mortes, e os casos e as mortes sobre saúde. E aí tem um dado que saiu mais recentemente do Núcleo de Inteligência em Saúde, nós, da PUC-Rio, dizendo que 55% dos casos de morte até o mês passado, né, então até julho, eram de pessoas negras ou pardas, né? Então a gente tem uma dimensão da cor, mesmo com alguns municípios ainda não é, dando sobre, mostrando esses dados, eles revelam um pouco desse contexto. Eu queria, voltando à temática do racismo estrutural e do pacto da democracia racial, que às vezes é o pacto do silenciamento também, ou eu não falo, você também não, sobre o assunto, né? Como é que você vê isso em relação a esse apagamento informacional? Bem, Igor, quando a gente trata desse assunto, né, sobre dados ou números que envolvem principalmente a dimensão racial no Brasil, isso me faz lembrar do Abdias Nascimento, porque o Abdias Nascimento, em seu legado dado no livro Genocídio do Homem Negro no Brasil, ele aponta, por exemplo, que em diversos momentos o IBGE, nosso IBGE, que nós tanto usamos como uma das principais fontes de dados no Brasil, negligenciou a dimensão racial e não pôde, em alguma circunstância, contar quantas pessoas negras existiam no país, já que falar a quantidade de pessoas negras que existe no Brasil causaria, em alguma medida, um impacto na cultura e causaria também algum processo de poder, né, nos jogos de poder, em que se falaria o Brasil é um país negro. E o Brasil não gosta de ser reconhecido, de se ver como negro. E isso é um grande problema. Então, a partir do momento que se tem, como o Abdias colocou, que os dados do IBGE sobre os censos em que vão contar a população brasileira eram dados que não eram muito confiáveis até a década de 70, por exemplo, esses dados, então, já apontavam que existia uma política própria do Estado brasileiro de não falar sobre a quantidade de pessoas negras que existe. Se formos trazer agora para o contexto da pandemia, o Brasil ele consegue, de forma exemplar, demonstrar que realmente existe uma negligência quando se dá conta de uma perspectiva interseccional, em que se possa dividir ou entender determinadas categorias, que sejam elas raciais, de gênero, sexuais. Na dimensão racial, o fato dado foi que os movimentos negros precisaram reclamar ou denunciar a existência de uma lógica racista, já que se colocavam apenas que o número de mortes. E quando se Uhum. colocava o número de mortes, obviamente negligenciavam quem eram essas pessoas, dizendo qual era a cor delas e de onde essas pessoas estavam vindo. Porque é importante a gente salientar que no Brasil a pobreza tem cor. Uhum. E quando a gente diz isso, esse é um pensamento da Sueli Carneiro, é fantástico. A pobreza tem cor. Então, necessariamente, se pensarmos que as pessoas mais pobres, elas são mais vulneráveis, automaticamente nós entendemos que as pessoas negras no Brasil são as mais vulneráveis. Então, essa lógica de vulnerabilidade de raça e de classe, ela está associada no Brasil e é impossível dissociá-la. Então, quando se falam, por exemplo, que a população brasileira majoritariamente é negra, se diz isso e em alguma circunstância também se diz qual é o lugar que está. São as favelas, são os bairros periféricos. Então,
esses bairros periféricos, os bairros do subúrbio, em alguma medida, são bairros que também estruturalmente não possuem um reconhecimento do Estado ou de políticas públicas ou da presença do Estado, a não ser quando é uma política de morte, quando o Estado entra Uhum. nesses bairros para matar. Se não, não se tem essa presença do Estado. E isso faz com que, por exemplo, se tenha um número de mortes enorme e que haja uma subnotificação, já que o próprio Estado não está presente, sei lá, nos postos de saúde daqueles Uhum. bairros ou em Uhum. determinados hospitais e que se tem uma negação disso. Essa negação ela vai se dar principalmente pela lógica do racismo estrutural mesmo, de se pensar que se nega a existência de uma desigualdade social no país, se nega também de que a população negra é a mais vulnerável e automaticamente se nega o acesso à saúde dessa população. Então, em alguma medida, é pensarmos que o próprio Estado ele vai atuando por então uma Júlio, identificação Júlio, falhou um fácil dos pouco para mim. códigos. Falhou um pouco. Ah, tá. Falhou? Então, eu estava Falhou, é. falando que, assim, quando se tem esse conjunto de acidentes, né, de erros do Estado, de esquecimentos, de apagões de dados e números, o Estado, em alguma medida, está apontando exatamente a sua lógica institucional e estrutural do racismo. Institucional porque Uhum. é o próprio Estado, né, que produz esses dados e é o próprio Estado que nega a existência de determinados dados, já que não tabula os dados corretamente ou que não usa determinadas categorias como formas de expressão, né, para futuras pesquisas ou para o entendimento do fenômeno. E aí eu acredito que realmente no caso da Covid no Brasil, nós temos um desafio para identificarmos realmente, né? Aí eu acredito que uma perspectiva interseccional nos ajude, seria identificar ó, onde essas pessoas vivem ou viviam. E aí tentarmos encontrar, por exemplo, junto com outras categorias, como a de classe ou a de região, como é que a gente consegue dar conta para identificar também a dimensão racial desses sujeitos. Exatamente. E até a complexidade, né, dessas relações, né, Sim, interseccionais, né? sim. Como tem duas perguntas aqui, e antes de eu fazer as minhas, da Ivana, que ela faz, né? De acordo com a formação do povo brasileiro, existe, na sua opinião, algum brasileiro que não seja essencialmente pardo? E ela faz uma outra Nossa. pergunta. O racismo no Brasil é mais econômico do que social, embora uma coisa leve a outra, diferente dos Estados Unidos? São perguntas interessantes, né? Dessas. Depois eu vou fazer uma outra que eu tive enquanto você estava falando, que eu acho que é Certo. interessante. Bem, sobre a dimensão da existência ou não de uma maioria parda no Brasil. Eu acho interessante que tem uma questão que sempre é colocada é sobre a existência do pardo, né? Ou que anteriormente se chamavam de mulato. Mulato, a Uhum, mulata. E aí é pensar que, em alguma medida, no país, a existência de um conjunto de relações interraciais, ela se deu em algum momento da história, e aí o movimento negro coloca isso de forma muito intensa, a partir também de relações de dominação dos brancos sobre as mulheres negras. É pensar que em algumas situações houve frutos de estupro, violações dos corpos das mulheres, e que isso fez com que existisse todo um processo de mulatização da sociedade brasileira. É algo que o Abdias fala isso muito bem. uhum, E esse processo de mulatização, em alguma circunstância, vinha também com um desejo de apagamento do negro. Era a ideia de que em algum momento haveria tantos mulatos no Brasil e que tantos pardos no Brasil e que o sangue negro deixaria de existir. Então é uma lógica muito eugênica se pensarmos assim. Se colocarmos que no Brasil existe uma maioria ou praticamente todo mundo no Brasil seria pardo. E aí eu diria que assim como o negro, pardo também é uma categoria política. E aí eu acho que poderia pensarmos que pensar o negro, pensar o pardo seria exatamente numa dimensão política. E qual é o lugar do pardo?
em algum momento se colocou, as pessoas pardas foram colocadas como parceiras da branquitude, ou como aqueles corpos que Uhum. estavam a todo momento negando o negro. Enquanto que, se ser negro era o estigma, o pardo seria exatamente o processo de transição para a branquitude. Então, acho que é muito importante pensarmos qual é o lugar desses corpos pardos quando nós falamos sobre uma geografia desigual da raça. E aí seria pensar que se esses corpos pardos tiverem uma consciência racial de que também são negras e negros de pele clara, e aí eu acho que seria Uhum. muito mais interessante pensarmos assim, nós teríamos avanços políticos gigantescos, já que essa população compreenderia toda a sua raiz histórica e cultural vinda da África. E aí em si a gente conseguiria pensar, talvez, em uma sociedade muito mais equilibrada, né? Muito mais equitativa, se formos pensar. Tem uma Agora questão. É, tem a eu outra fiquei. Ah, pergunta, tem a né, que eu outra, fiquei com verdade, dúvida verdade, agora. Sim. verdade. Qual era a Pode outra falar. mesmo? Eu fiquei A um pouco outra, perdido. não, a outra não também. A outra ela falou, a Ivana fala do racismo no Brasil, pela pergunta, né? É mais econômico do que social, Ah, embora sim, uma coisa leve a outra, diferente dos Estados Unidos. sim. Isso me fez lembrar do o Gessé de Souza. O Gessé de Souza tem um texto muito interessante em que ele vai apontar exatamente a necessidade de jamais separarmos a dimensão de classe da dimensão de raça. E aí o Gessé de Souza, em alguma circunstância, ele diz que o movimento negro, em algum momento, ele pecou quando só percebeu a dimensão racial, ou percebeu a desigualdade por uma dimensão racial, e não pautou logo também a dimensão de classe, já que o acesso a bens de consumo ou a políticas públicas também se dá pela dimensão de classe, né? É para sabermos onde nós estamos, quem são esses sujeitos, onde eles estão. E aí, então, sim, raça e classe, elas não se separam. É impossível fazermos qualquer tipo de análise sociológica ou histórica, cultural, separando essas duas dimensões. E isso no Brasil, eu acredito que é tão intenso quanto nos Estados Unidos. Porque se formos pensar na dimensão da vulnerabilidade social, por mais que nos Estados Unidos exista uma classe média negra também, uma determinada Uhum. classe média ou parcelas da comunidade negra, parcelas ricas, a dimensão racial termina também colocando-as como desprivilegiadas em alguma circunstância. Então, as imbricações de raça e classe, elas são importantes de serem visualizadas, sempre. E uma das coisas que eu fiquei pensando, a partir das perguntas que a Ivana fez e dos seus comentários, é um processo, né? Dois processos que eu venho observando em relação à Covid-19, né? Uma espacialização do racismo, né? Em que a dimensão periférica, né, a construção dessa periferia do lugar onde está o racismo fica muito claro, é muito, muito evidente, especificamente na dimensão de quais corpos devem trabalhar, quais corpos devem se deslocar, quais corpos devem ser os entregadores de serviços de entrega de restaurantes ou de outros locais, estabelecimentos, quais corpos são majoritariamente empregadas domésticas ou cuidadoras de idosos, enfim, tem uma dimensão dessa espacialização do racismo e que torna esses sujeitos ainda mais vulneráveis, porque são eles que ainda continuarão e continuaram pegando ônibus lotados, né, e se expondo ao risco da contaminação. E uma outra coisa que eu fiquei pensando é essa, né, é uma democratização, talvez, do racismo e uma necessidade de não falar sobre isso, né? Não tornar o Sim, racismo um dado, como você falou do Abadias, não tornar um dado demográfico, né? É quase sim, que sim. colocar no silêncio. Queria que você falasse um pouquinho mais disso, assim, dessa questão da uma associação que fica muito evidente na escalada social brasileira e na hierarquia social brasileira da mobilidade ser muito mais restrita para as pessoas negras, né? Sim. Acho interessante que você colocou, Igor, porque em algum momento eu estou escrevendo, né, um texto que toca muito sobre o que você está comentando agora,
que fala exatamente sobre isso, né? A gente está pensando como o próprio governo brasileiro, né? O governo do Jair Messias Bolsonaro produziu, no início da quarentena no Brasil, né? Produziu um conjunto de discursos negacionistas da existência, da letalidade do Covid-19, e, em algumas circunstâncias, começou a produzir também, para além dos discursos, materiais publicitários que falavam exatamente que o Brasil não podia parar. Uhum. A campanha O Brasil Não Pode Parar é uma campanha que eu até indico que as pessoas depois busquem. Ela está disponível no YouTube, né? Porque depois que vazou, todo mundo colocou e conseguiu expor como é que existe uma instrumentalização, uma racionalização do Estado brasileiro atual, que vai dizer ou pensar exatamente quem é que pode continuar trabalhando, quem não deve, né? Não pode parar de trabalhar. E a campanha publicitária, ela exibia exatamente corpos negros. Eram as trabalhadoras e os trabalhadores autônomos, que eles falavam que o Brasil não podia parar. Então, o Brasil não podia parar para mais de 40 milhões de trabalhadoras e trabalhadores autônomos, que eram as empregadas domésticas, em algumas circunstâncias, quando são autônomas, né, são as faxineiras, como se chamam. Né? As faxineiras são os entregadores de aplicativos, são os ambulantes, e aí você pode pensar os feirantes e tudo mais. Todos esses trabalhadores e trabalhadoras formais ou informais que são colocadas na campanha são negras. São imagens de corpos negros. É como se o Estado brasileiro estivesse afirmando que as pessoas negras elas não têm o direito de parar de trabalhar. Pois elas, já que elas estão num espaço da vulnerabilidade, já que elas precisam trabalhar, né? É a ideia de você trabalhar para ter o seu sustento, então, o Brasil não pode parar. Então, é exatamente pensar que, em alguma circunstância, quando o Estado brasileiro diz isso para a população e aponta que a população negra, que é essa população, que ela já é vulnerável, ela pode ser colocada, ser exposta a lugares de insalubridade, o ônibus cheio, o metrô cheio. Ela, em alguma circunstância, diz que esses corpos podem dispor das suas próprias vidas. Esses corpos, eles, em alguma circunstância, podem ser descartados, sabe? E aí o que é interessante pensar é que essa lógica que o governo Bolsonaro apontou, ela é completamente contrária a todo o conjunto de recomendações dos organismos internacionais sobre o isolamento social. Enquanto em março de 2020, todos os organismos, como o caso da OMS, apontavam que o isolamento social era a melhor forma de combater a existência ou então a ampliação da pandemia no mundo, o governo brasileiro dizia que não, que era só uma gripezinha, que era algo pequeno e que não dava, que não chegaria a um número de mortes, como nós acabamos de chegar agora, no caso, na marca de 100 mil mortes. E dessas 100 mil mortes, como a gente já apontou aqui com um dado que ainda não é muito exato, pelo menos 55% são de pessoas negras. É pensar Uhum. que é pensar que mais de 50 mil pessoas negras morreram. E morreram sendo colocadas exatamente por esse tipo de discurso, que é um discurso que aprisiona a pessoa negra num lugar da subserviência. Aprisiona a imagem de que a mulher negra é a empregada doméstica, aprisiona a ideia de que o homem negro é o cobrador de ônibus e por aí vai. Então, em alguma circunstância, é como se o próprio Estado criasse um conjunto de políticas genocidas, realmente. E aí a gente tem que usar a ideia de necropolítica. É dizer Uhum. quem é que pode viver e quem é que vai morrer. Quem é colocado para a morte nessas circunstâncias são as pessoas negras. É quem vai estar ali frente a frente com trabalhos numa lógica em que a saúde pública está insalubre. É pensar realmente que caminhar à rua hoje, nessa circunstância, pode nos colocar em risco. E aí Uhum. eu acho que é significativo, por exemplo, até indicaria, quem quisesse ler, o, a, o julgado do Supremo Tribunal Federal. O STF, ainda em março de 2020, julgou a DPF, eu anotei aqui, a DPF 669, que é do ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso. E aí o Barroso ele vai dizer exatamente que a campanha do Brasil Não Pode Parar, ela era extremamente desinformativa e que Uhum. ela era extremamente contraditória, por quê? Porque o Estado estava dizendo
que as pessoas deveriam ir às ruas trabalhar e elas, em alguma medida, poderiam dispor das suas próprias vidas. Como Sim, se o Estado não coubesse ao Estado preservar a vida humana. E aí vem o debate: vida humana. Até que ponto as vidas negras são entendidas como vidas humanas? E aí eu acho que é um ponto de reflexão extremamente importante, já que na história da cultura brasileira, então se a gente for pensar na história da modernidade europeia que uhum, chega na uhum, América, toda a lógica que se coloca é uma lógica de dominação da branquitude para todos os outros, sejam indígenas ou negros. Então, em algumas circunstâncias, é como se nós ainda fôssemos vistos e vistas como objetos, como sim. corpos que existem apenas para o trabalho braçal, apenas para serem expostos a tudo aquilo que vai continuar a lógica de privilégio da branquitude. Então, por isso, quando eu penso no contexto da pandemia, é pensar que exatamente que a lógica de trabalho que está sendo posta neste momento coloca cada vez mais ou reforça ainda mais a vulnerabilidade da população negra, porque a expõe a esse lugar em que a vida dessa pessoa pode ser perdida exatamente por uma lógica que é extremamente racista. Você acionou aí o conceito de negro, com o qual trabalha muito bem o Mbembe, né? Eu acho Mbembe, o negro como outro da humanidade, ou mais duramente ainda, nas palavras dele, o negro como outro do ser humano, né? Sim, E nesse no sentido profundo de ser humano, né? De ser outra coisa que não é humano, né? Então, sim. e eu gostaria de, antes, eu vi que algumas perguntas estão aqui. Foi, né? Tem algumas perguntas aqui, eu vou fazer já já. Porque eu quero fazer uma que foram dois casos aqui, que, se não entristeceram, pelo menos envergonharam muitos brasileiros, né? Recentemente, o caso do Matheus Fernandes e do Matheus Nascimento. A coincidência no nome revela uma outra coincidência muito mais perversa, que é a coincidência do racismo. Num caso, né, no Matheus Fernandes, que entregador também, e que queria ir fazer a troca do relógio que tinha Sim, comprado para o seu pai nas lojas Renner. E o marcador de periculosidade do Matheus Fernandes é a cor da sua pele. sim, E por isso ele foi agredido e, né, no meio do shopping, né, por dois policiais que trabalham também como seguranças particulares. O outro caso, o caso do outro Matheus, Matheus Nascimento, que trabalha como entregador e no interior de São Paulo, e foi também duramente discriminado pelo cliente, né? Quando foi fazer a entrega por conta de algum atraso, enfim, foi duramente criticado por isso. A minha pergunta é: esse sentimento de vergonha, né, e de denúncia que nós estamos tendo em relação a esse momento, ele pode promover alguma mudança estrutural? Ou, na verdade, é mais a vergonha no sentido, é algo tão aviltante, assim, até para a moral conservadora, né? Não ultraconservadoras, mas até para a moral conservadora, é algo tão aviltante que alguém discrimine o outro pela cor da sua pele, né? Ou pelos sim. traços do seu rosto, ou pela forma do seu cabelo, enfim. Essa vergonha, ela é necessária para uma mudança social mais profunda? Então, eu posso pensar duas dimensões disso. A primeira seria dizer que essa vergonha, em alguma circunstância, pode contribuir para uma mudança ética. Mas eu tenho Uhum. um pouco de suspeita. Então não posso afirmar, mas dizer assim que eu suspeito de que essa vergonha Que possa em possa, si, talvez. possa sim, talvez mudar uma dimensão ética sobre o que é, como se dão as relações raciais no Brasil, que Uhum. são relações baseadas no racismo.
E a segunda dimensão que eu colocaria disso é que necessariamente não. Então, uma pode contradizer a outra. Por quê? Porque se a gente for pensar que toda essa lógica do racismo estrutural, ele está dado em um conjunto de estruturas que não são dadas apenas por práticas individuais, que eu acho que isso é muito bacana do conceito de racismo estrutural. O racismo estrutural não está falando sobre práticas cotidianas do racismo individual, pela pessoa, pelos dois seguranças ou pelo cliente que foi receber aquele produto. Mas o racismo estrutural vai tentar apontar exatamente que há uma estrutura, e aí essa estrutura a gente pode pensar como uma estrutura psíquica, a gente pode pensar Isso. como uma estrutura cultural, a gente pode pensar como um conjunto das instituições, sejam elas públicas ou privadas, Estrutura de em poder, que né? isso, as Estrutura de estruturas poder. de poder que fazem com que determinadas desigualdades se deem devido à dimensão da raça. Então, assim, eu não tenho como dizer necessariamente que a vergonha contribuirá para a mudança, porque se formos pensar em vergonha, nós temos inúmeros casos de como a população negra já foi violentamente morta, estuprada, danificada e por aí vai. Então, assim, eu acredito que não seria esse o caminho, mas que, se paulatinamente isso for visibilizado na mídia, a gente talvez tenha uma arena de debate. E essa Uhum. arena de debate pode, enfim, conseguir rachar um pouco dessas estruturas racistas. E aí isso me faz lembrar uma coisa que eu comentei aqui sobre a ideia do racismo cotidiano, que é um conceito da Grada Quilomba, que é Isso. importante É. pensar que necessariamente sim, o racismo ele consegue se perpetuar também porque existe essa dimensão do racismo cotidiano. Existe esse conjunto de práticas racistas que são citadas e recitadas cotidianamente. É falar sobre o cabelo duro de alguém. Ah, o cabelo aqui, o meu cabelo é duro. Eu tenho muito orgulho de ter um cabelo duro, como chamam. Só que quando se fala, se coloca isso em um outro campo, que é o campo deste cabelo que é visto como algo pejorativo, negativo, e que está ali muito mais para degradar a imagem da pessoa negra, a gente tem que pensar que realmente há algo de errado. Que E que afasta de um nós, ideal de normalidade também, né? sim, e que nós, em algumas circunstâncias, nós falhamos como sociedade. Sim, sim. É uma falha social, é uma falha que não consegue entender que viver em sociedade, viver em comunidade, necessariamente parte da lógica da diferença. E Uhum. eu uso aqui diferença de uma forma muito marcada porque a ideia de diversidade para mim é uma ideia de apagamento. Sim. E a diferença não, a diferença aponta, nós somos diferentes, mas há algo em comum. E esse comum seria o comum social, é o comum que faz com que tenhamos a necessidade de conviver em comunidade, de podermos buscar pontos em que seriam pontos, por exemplo, numa sociedade democrática, em que todas e todos tenhamos direitos e deveres iguais. Então eu fico pensando muito nisso. A dimensão do racismo cotidiano no Brasil é o que vem visibilizando cada vez mais a existência de um racismo estrutural. E aí eu acho que a gente precisa entender que não é só o racismo cotidiano, mas entender do racismo estrutural, porque é ele em si que pode contribuir para uma mudança cultural gigantesca para a nossa nação. Muito interessante o que você está falando, é a lembrança da Grada Quilomba. É Eu muito interessante amo, eu amo. também, eu também, muito. Especialmente por esse processo, essas imagens que me assustaram muito, né? E a todos nós, assim, mas não essa também, a, a vendedora na periferia que foi pisoteada Por no um PT de São policial. Paulo por um policial e tantas imagens, né, que se dão num quadro do movimento Vidas Negras Importas, iniciado com o assassinato do George Floyd, né, por policiais, como essas imagens reencenam o colonialismo, né, também Sim. pensando na Grada Quilomba, reencena uma postura colonialista de violação desses corpos, ou mais ainda, como que a escravidão ela ainda é presente, Sim. né? O que, o que eu Pode fiquei falar, pode falar. pensando, Igor, o que eu fiquei pensando que seria muito bacana é talvez fazermos uma a gente faz uma elucubração, né?
da Grada Quilomba, do pensamento da Grada Quilomba também como Mbembe. Que é pensar, por exemplo, o Mbembe apontou no Crítica da Razão Negra que a ideia de Estado de Direito ela só servia para a metrópole. Uhum. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, na geografia das grandes cidades brasileiras, o Estado de Direito ele é válido para os bairros das classes médias e altas. A gente vai pensar, o Leblon tem o seu Estado de Direito. A polícia está ali para vigiar e assegurar a ordem pública da branquitude do Leblon. O que vai diferir quando o Estado vai para Maré, porque ali vai para o estado de exceção. E esse estado de exceção, ele faz com que a ideia de direito não exista para a população Uhum. negra. Então, assim, como nós não temos, primeiro, um direito de acesso aos bens públicos, nós não temos direito à assistência social e nós também não temos, muitas vezes, os direitos sobre as nossas próprias vidas. Já que o Estado se compreende como não é o órgão, mas pensa assim, o Estado como a instituição detentora da violência. E ele sendo o Estado como detentor legítimo da violência, ele reproduz isso açoitando corpos, matando corpos negros. E aí é pensar que necessariamente o nosso estado de exceção, ele sempre existiu no Brasil. Enquanto que um estado de direito é um estado de direito dado para quem vive nos bairros das classes médias e altas. E são geralmente as pessoas brancas. Então isso, em alguma medida, aponta, né, como existe toda uma lógica de desigualdade social que perpassa a dimensão do racismo, quer pensar a dimensão da raça, quer pensar também a dimensão de classe, quer pensar a dimensão territorial. É impossível não falarmos sobre isso, porque há bairros em que a polícia entra para matar e há bairros que a polícia entra para guardar as vidas. Uhum. Então existe exatamente uma própria instituição que Ou tem até mesmo no duas. caso, ou até mesmo no caso de alguns bairros, para não incomodar. Sim, 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 Vou deixar aglomerar, vou deixar, né, em alguns bairros, sim. como a gente viu, alguns no Rio de Janeiro particularmente, mas no Brasil de maneira geral, para não incomodar. Não, não vou, deixa se aglomerar, deixa a gente atingir um platô em que se normaliza, né, 1.000 mortes por dia, Por né, dia, o que a gente está vivendo, infelizmente, é a normalização da morte, exatamente. né? São 1.000 mortes por dia, a média, né? Sim. Há algum tempo já. Quer dizer, então, quando alguém. Desculpa interromper, Júlia, porque isso me Não, mobilizou muito. fique à Porque vontade. quando alguém fala em segunda onda, mas de qual? Porque a gente está na primeira, né? Uhum. A gente está na primeira. Qual segunda onda? Só se for uma onda que vá, né, inundar ainda, a gente passar do patamar de 1.000 para, sei lá, para 2.000 Dois mortes mil ou mais mortos. ou mais mortes, mas também é um Estado de Direito que está em algum lugar, mas para garantir o direito ao privilégio, Sim, exatamente. É o né? privilégio, e a gente tem que pensar exatamente que é o direito de privilégio da branquitude. Sim, Porque se você for pensar que no Brasil a desigualdade social, como eu já coloquei aqui anteriormente, falar que pobreza tem cor, é dizer necessariamente também que a riqueza tem cor. As sim, pessoas ricas são brancas. E essas pessoas ricas brancas, elas detêm um poder de dominação tão grande que isso está infiltrado nas instituições brasileiras. O Estado brasileiro, em alguma medida, funciona para servir a esta branquitude, para continuar fazendo com que os privilégios dessa branquitude continuem intactos. Então é pensar, por exemplo, a dimensão da pandemia está apontando isso de uma forma escancarada. É dizer exatamente, tá, as pessoas que têm condições financeiras vão para os seus hospitais particulares e com conseguem ter helicóptero, um com o que quer que determinado seja, tipo de né? tratamento. E aí, e exatamente quando você falou do helicóptero, me fez lembrar de um texto da professora Fátima Lima, em que ela aponta exatamente como várias pessoas de Belém, as pessoas Uhum, ricas da classe média alta de Belém, saíam de Belém de helicóptero para se tratarem em São Paulo, isso. enquanto o próprio prefeito de Belém estava colocando dentro de um decreto que o trabalho de empregadas domésticas era um trabalho essencial. Então, essas mulheres precisavam estar dentro da casa das pessoas ricas e brancas para trabalhar. E aí, como é que a gente pode pensar que isso é uma lógica de casa grande sem sala? Há, então, realmente uma ideia de uma reencenação colonial.
o Brasil vem reencenando o que é o colonialismo, e aí o neocolonialismo, dentro dessa Uhum. lógica. E a lógica é que vem novamente de um apagamento dos dados, é uma lógica de ocultamento, de invisibilidade da dimensão racial, para colocar, não, nós vivemos no país da democracia racial. E aí a gente não tem como pensar, né, que essa democracia ela só existe como um pacto para manter o privilégio da população branca. E o silêncio em relação à discussão sobre raça, né? Exatamente, Né? exatamente. Isso é. Isso é. Gente, eu peço desculpas, eu fiquei aqui conversando, mas tem muitas perguntas. Nossa. Tem um comentário da Juliana Veloso dizendo que Matheus Nascimento, já por uma vaquinha feita para ele, segundo o Razões para Acreditar, já passou de R$ 100.000. Boa, boa. Né? Então, Solidariedade é uma solidariedade boa questão. como você falou, uma mudança ética, né? Sim, Talvez a vergonha possa assinar, mas não é estrutural. Quantos Mateus Nascimento existem? É claro que isso é um dado importantíssimo na crença na humanidade, né? Na crença na sim, capacidade de uma ética humana, solidária, sim, empática, né? Um sim, conceito tão importante que é o conceito de empatia. Isso sim. é muito interessante, muito, muito importante destacar. Mas tinha outras perguntas aqui, né? Eu tô A dando os Ivan, parabéns. Obrigado. é, a Ivana trouxe mais uma pergunta sobre isolamento social em espaços muito pequenos. É o que a gente está falando, né? Dessa Sim, espacialização do racismo e, ao mesmo tempo, uma periferização da pobreza, caracteriza muito o Brasil, né? sim, sim, Em espaços muito pequenos, em que pessoas habitam juntas, sem ventilação, por exemplo, sim. e que a hipótese de algum tipo de controle, pelo menos nos preceitos, porque até mesmo os preceitos de prevenção, eles consideram uma população específica, né, de classe Exatamente, média, né, exatamente. e não, quer dizer, como tensionar esses preceitos de prevenção para pensar a diferença, né, Sim, incluir a diferença e não só a identidade, porque o que sim, parece é que inclui a identidade pessoas como nós, né? Eu sempre sim. penso isso em relação à dengue, por exemplo, quando não joga fora a água parada, não sei o quê. Metade da população brasileira não tem água encanada, Não tem nem água encanada. Sim. nem água Não tem encanada, saneamento básico. tem saneamento básico. E aí, né? Para que essas pessoas é inviável esse tipo de conduta, né? Sim, A água, o armazenamento da água é fundamental para a sua subsistência, sobrevivência, para a sua vida, né? sim. Enfim, queria que você comentasse, tem outras questões Eu aqui. achei muito bacana, Igor, porque assim, me fez lembrar não só agora da dimensão do Covid-19, né, a questão do Covid-19, mas, por exemplo, o Rio de Janeiro tem dados alarmantes de tuberculose. E nós Sim. temos um foco de tuberculose no Rio de Janeiro, que é a Rocinha. E aí, Uhum. quando se fala exatamente do que? Em termos epidemiológicos, a gente pode pensar uma lógica de prevenção deste processo, né, que pode se alastrar em uma determinada comunidade, se não formos pensar também nessa dimensão, que aí eu volto para a questão interseccional, que é pensar que lugar é que estão essas pessoas. Não é? Porque, por exemplo, nos bairros periféricos não se tem uma estrutura como se pensa. A ideia de compartilhamento, muitas vezes, de espaços que se tem de famílias que são numerosas, impossibilita essa lógica de isolamento social. Então, assim, a gente tem que pensar exatamente que todas as políticas que o Ministério da Saúde tem que pensar ou propor para o isolamento social, no caso do Brasil, precisa ser adaptado. Porque senão você só está falando para uma determinada camada da população. Você não está falando exatamente para o povo brasileiro, já que existe toda uma dimensão, um volume de pessoas, de brasileiros e brasileiras que vivem em bairros que não têm estrutura. E o que vivem nas favelas, e que vivem em conglomerados, e que vivem, sabe, nesses lugares que tem uma precariedade estrutural que faz com que a própria não presença do Estado escancare isso. Mostre, o Estado básico, nós não temos uma moradia digna, nós não temos iluminação. E aí, como é que a gente vai pensar, por exemplo, lógicas de isolamento social se nós não conseguimos ter algo básico
para estruturar exatamente essa lógica de isolamento. E aí eu até citei mesmo a discussão se eu vou ou não vou trabalhar. Muitas pessoas não teve essa oportunidade de dizer vou ou não vou. Pelo contrário, foram. Então é pensar realmente que quando a gente Uhum. aciona o discurso ou o conceito de racismo estrutural, nós estamos falando exatamente disso. Pensar que em alguma medida o Estado ele não pode criar uma política que unifique, planifique ou veja a sociedade brasileira como uma só, porque ela não é, ela é tão múltipla e ela tem um conjunto de desigualdades e assimetrias que precisam ser levadas em consideração. Eu acho importante o que você falou. Eu vou aproveitar aqui vou unir, né, pensando já nas considerações finais, duas falas, né? Uma da Ivana, né, que ela faz uma provocação aqui da necessidade de expandir essa dimensão do lugar de fala para poder se falar sobre racismo. E aí eu vou que ela é super importante para ampliar essa discussão do racismo para além né, pelo que eu estou entendendo, Ivana pode comentar aqui, para além da população negra, mas incluir também a população branca, né, nessa discussão sobre racismo, né? Se não for isso, Ivana, você pode, por favor, me corrigir nos comentários. Para Perfeito. essa discussão que é muito importante, não ficar uma coisa nós e eles, mas uma coisa de todos Sim, nós. É uma sim, questão de todos nós, né? Pelo que sim, eu entendi. E a outra questão que a Flávia, eu acho que coincide, né? Como que é fundamental a construção de uma nova ética comunitária, né? Uma nova sim. ética, né? Eu acho que é tão importante também pensar. E aí eu vou usar uma nova ética empática, uma nova ética dos afetos. Perfeito. Bem, ó, se eu for pensar, Igor, sobre a questão da Ivana, eu acho que ela é extremamente importante de ser dita, porque muitas vezes quando falamos sobre raça, é como se nós só estivéssemos falando sobre as pessoas negras. E branco tem raça. Uhum. A questão toda é que o branco não reconhece a sua brancura. E aí, então, volta aí o Silvio Almeida, que vai me ajudar a pensar isso, e falar exatamente que o branco tem uma miopia em relação à sua própria cor. Ele não se vê como branco e ele, em alguma medida, termina recusando a sua brancura para dizer que ele não tem um privilégio, sendo que ele tem. Então, a partir do momento que a pessoa branca tem a consciência da sua brancura, tem a consciência do seu lugar de privilégio, ela, em alguma circunstância, pode contribuir para uma luta antirracista. Então, é pensar Perfeito. necessariamente que não é só ficando quieta, calada ou sem agir que alguma coisa vai mudar. Pelo Com contrário, certeza. ela pode mudar a estrutura também do lugar que ela está. Então, é dizer que o branco também tem o seu lugar de fala. E ele precisa entender o lugar de fala dele reconhecendo onde ele está. Se ele se reconhecer como branco, como privilegiado, como alguém que tem poder e que pode, em alguma circunstância, ajudar no processo de transmutação social, aí sim a gente vai ter um debate que seja muito bem formulado e colocado. Não só nessa luta do negros versus brancos ou eles Isso. contra nós. Não, pelo contrário. Seria exatamente a existência de um debate público entre brancos e negros, com brancos e negros, para se debater raça e racismo. Porque senão a gente ficaria exatamente dando volta em círculos, só falando como se raça fosse algo das pessoas negras. E aí a gente Exatamente. diz, no movimento negro a gente brinca e diz muito isso. O racismo não é um problema das pessoas negras. Então a gente tem que pensar isso. O racismo não é um problema das pessoas negras. As pessoas brancas estão incluídas nessa questão, precisam debater e falar sobre isso. Então eu queria colocar muito isso, né? Branco tem cor. É. E tem E uma sobre coisa a que ela, dimensão. só uma coisa que ela falou, e aí a gente fez uma live muito legal com a Lúcia Pontes, também falando da questão indígena, né? Que a Ivana chama atenção no comentário, quer dizer, os índios também, Sim, né? E que estão sim, sendo sim, invisibilizados, apagados e completamente. Estão dizimados passando por um genocídio, tal como a população negra. nesse contexto. A gente teve uma live logo no início da pandemia falando da saúde indígena e da vulnerabilidade, muito interessante, quem quiser ver. Desculpa, Júlio. Então, sobre a questão da ética comunitária, eu acredito que ela realmente vai existir a partir do momento que nós tenhamos esse processo de conscientização racial.
Eu acredito que entendermos como as relações sociais e raciais elas se dão na cultura brasileira pode fazer com que a gente consiga rever eticamente os nossos desejos, as nossas práticas, as relações de poder que existem na nossa cultura, sabe? Então eu penso que a gente só conseguiria ter uma nova ética e ter uma ética comunitária se nós tivermos essa consciência racial, seja ela a consciência racial do branco, a do negro e a do indígena. E é pensar realmente que esse país ele tem uma diversidade, uma diferença racial, e essa diferença racial ela não tem que ser vista como o espaço da dissimetria e da desigualdade. É isso. Júlio, muitíssimo obrigado pela Eu que manhã. agradeço. Foi muito bom, muito, muito bom. Sim, sim. Muito, foi incrível. Eu acho que todos nós fomos brindados por seu compartilhamento da sua experiência, do seu conhecimento. Acho que é uma Obrigado. temática fundamental para se tornar pública. Ela em breve vai ficar disponível no IGTV do Memória e depois canal no YouTube. Então, para quem não pôde assistir, pode compartilhar entre os colegas, amigos, Compartilhem. né? Achei fundamental, muitíssimo obrigado. Obrigados a Eu que todos e a agradeço. todas que estiveram aqui para essa conversa. Eu volto com vocês na quarta-feira para a gente discutir com a Cláudia Galiardi um tema muitíssimo importante, que é a desinformação e as estratégias de popularização científica no contexto da Covid-19. Tá bom? Perfeito. Até quarta, então, a todos e a Tchau, todas. Júlio, mais uma vez, tchau. muito obrigado. Um Eu beijo. que Tchau, tchau. agradeço. Beijão.